Seja com todos vocês. Irmãos, hoje eu venho aqui fazer um vídeo. Eu gostaria de falar um pouco sobre Mateus 23, aquela passagem que o nosso Messias, né, ele vai até os templos e fala contra, né, meus irmãos, os fariseus daquela época. E é o que acontecia naquela época, né, irmãos, é o que acontece hoje com as pessoas aí que praticam os templos, né, os fariseus, nós sabemos que são igual pastores, né, ancião, presbítero. E aí, irmãos, eu queria fazer uma comparação sobre a questão dos cães gulosos, né, irmãos? Irmãos, a gente para pra pensar, quem são os cães gulosos que a gente, na nossa era aí que a gente vê, né? Hoje, se você for falar alguma coisa contra o sistema religioso, a gente é falso profeta. A gente é falso profeta, a gente é louco, a gente é desviado, desengrejado. Eles falam tudo que você puder falar aí contra a gente, eles metem mesmo pau, não querem nem saber. Eles se acham os únicos certos. Ficam seguindo homens aí que estão levando, são tudo um bando de cego, estão levando tudo o povo junto. Eu nem falo, né, irmãos, esses pastores aí que abrem esses templinhos aí, essas sinagogas pequenas aí, não. Tô falando dos grandão mesmo. Porque esses aí pequenos são até um pobres coitados, né? Eles são guiados, eles só passam aquilo que eles aprenderam. E aí, irmãos, eu queria começar a ler aqui ó, em Mateus 23, aqui no versículo 3, que começa assim, não, versículo 4, irmãos, perdoe, versículo 4, que começa assim: Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmo não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Quem gosta disso, irmãos? Se a gente vai lá nos templos, quem que gosta de ficar lá nos melhores lugares, gosta de receber glória e ser visto por todo mundo? Vamos nem responder que vocês já sabem. De serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. A gente vê aqui, irmãos, essa parte aqui, ninguém deve ser chamado de pai aqui, né? O povo acredita, irmãos, quando vai lá nos templos, lá fica chamando, ai, meu pastor, não sei o que, o papa, que não sei o que, né? E eles nem vão ver a tradução, irmãos, que é tudo, pra eles são um pai espiritual. Quando tá falando aqui pai, eles estão esperando o pai espiritual, que as pessoas colocam acima. Não o pai terreno, né? Eles estão falando lá do espiritual, que eles têm aquele pastor, ou aquele padre, aquele papa, sei lá quem, como alguém espiritual, alguém que ajuda eles. Tipos de pessoas assim. Continuando 10, irmãos, tão pouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Messias. O maior entre vocês deverá ser o servo. Eles já acham lá na igreja que o maior tem que ficar lá na frente, né? Pregando, falando pro povo. Aqui tá mostrando o contrário, né? Nosso Messias também lá lavou os pés de todo mundo, mostrando sinal de humildade. E o povo aí nas igrejas aí, achando que os maiores tem que dar honra a eles, né? No 12, irmãos, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ou seja, irmãos, eles não estão no caminho do Pai e não deixam o povo também seguir o caminho do Pai. Eles são hipócritas. Ficam ainda colocando fardos pesados no povo. Ai de vocês, mestres e fariseus, hipócritas! Vocês devoram a casa das viúvas
e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica-o? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre nele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono do Pai e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, irmãos, a lei que ele está falando aqui é o mandamento. Não é a lei lá de Moisés, não, irmãos, é o mandamento. Que é ter a justiça pelas pessoas, o amor, né, irmãos, pelo próximo. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ou seja, irmãos, a gente tem que ser limpo primeiro por dentro, não é igual o povo acredita não, esse batismo aí, que você joga lá a pessoa lá na água e sai de lá. É uma coisa que um banho, irmãos, você lava o exterior, mas a gente tem que limpar primeiro o interior, para depois o exterior ficar limpo. Que adianta, irmãos, estou lá no batismo, você se joga lá na água, sai de lá, daqui nem vou falar 20 minutos, mas nem 20, daqui 5 minutos, a pessoa já está lá com ódio no coração, fazendo as coisas erradas de novo. É o exterior, irmãos, que tem que ficar limpo primeiro. Quer dizer, o interior que tem que ficar limpo primeiro, depois o exterior. E o povo vai acreditando nessas coisas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha só, irmãos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Aqui deixa bem claro que eles mataram os profetas, irmãos. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Olha só. Tá falando do povo lá, irmãos, os judeus, esse povo aí, esse povo do diabo. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos antepassados. Serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Como escaparão, né, irmãos? Depois de tudo isso ainda, como eles vão escapar? Merece ser queimado mesmo. Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão na sinagoga de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Irmãos, tá vendo? O que o nosso Messias falava para aqueles fariseus lá da época, para os pastores lá que ficavam ensinando o povo. Tá vendo o que acontecia? E muitos ainda acreditando, irmãos, que o nosso Messias entrava lá dentro para fazer parte do culto deles. Isso aqui, ó, que o Messias fazia quando ele entrava na sinagoga, nos templos antigamente, era para isso que ele fazia, para ensinar.
E o que acontecia com o nosso Messias, irmãos? Era jogado lá fora. O povo queria apedrejar ele, matar. Por quê? Porque ele falava a verdade. E hoje é a mesma coisa que acontece com nós, irmãos. Qualquer um que quiser entrar aí nos templos, na sinagoga, o que for, vai ser tudo jogado também, irmãos. Eles não querem nem saber. Eles não amam. Eles mentem pro povo. Eles não entram no caminho, não deixam ninguém entrar. É o que acontece, irmãos. É por isso que no juízo final não vai ter perdão para eles, irmãos. Não tem. E para esse povo aí também, que fica aí metendo pau em nós, falando que nós é doido, que nós estamos mentindo, que nós é endemoniado, para esses aí também não adianta querer fugir não, irmãos. Não vai ter escapatória, porque a gente fala e ninguém quer ouvir. Não vai ter como falar, eu não sabia. Não sabia o quê? Fica aí pregando, falando pro povo aí que para vocês ir pro céu, vocês têm que dar o dízimo, tomar a santa ceia, se batizar. Eles nem sabem o que é isso, irmãos. Eles levam tudo que o nosso Messias falou pro lado material. Eles esquecem que o nosso Messias falava espiritual. Era por isso que o povo daquela época não entendia. Eles não prestam, irmãos, atenção. Eles leem aquilo lá, ficam igual tapado. Tudo tapado, irmãos. Não entende e fica ainda ensinando tudo errado pro povo. Esse povo ainda pequeno, é porque os grandão sabem que é tudo mentira. Eles são cães, irmãos. São cães gulosos, que nem Isaías lá 56 fala. São cães gulosos mesmo. Ficam enganando o povo. Não contam a verdade pro povo. E o povo que nem lá, tudo lá, seguindo eles. Tem preguiça, irmãos, de pegar a Bíblia e ler, examinar, pesquisar. Tem preguiça. A nosso tempo, irmãos, tá ficando curto. Se vocês aí, que falam tanto da gente, que acham que nós somos todo mundo de doido, vai de vez em ficar falando essas coisas, perdendo tempo falando essas coisas de nós, vai examinar. E o Pai tem a benevolência de todos nós, principalmente dos 6. Porque nós, pelo menos, pela primeira vez que eu ouvi, irmãos, essas coisas, eu logo já vi de cara que tava tudo errado, porque eu sempre soube que tinha alguma coisa lá errada na igreja, dos tempos, sempre soube, irmão, sempre soube. Ouvia aquelas coisas, não concordava, mas ficava daquela coisa, né? Ai, não, mas a gente tem que olhar pra Deus. Ficava lá olhando pra Deus, irmãos. Continua assim, sabe pra onde você vai dar? Você vai dar juro igual o povo tudo tá dando aí, vai tudo pro inferno. Larga a mão de ser hipócrita, pega a Bíblia e vai ler, vai examinar. Aí você vai ver o que a gente tá falando é verdade. Irmãos, pega o tempo precioso, que nosso tempo tá sendo muito precioso, irmãos. A gente tem pouco tempo, as coisas tá tudo aí na nossa cara. E o povo ainda acreditando em arrebatamento invisível. O povo ainda acreditando que vai vir que nem um Gasparzinho, vai levar todo mundo pro céu e acabou. E o resto que ficar que se lasque. E o povo acreditando nisso ainda. Vão lá ler Mateus 24 que vocês vão ver, bando de hipócrita, que não é assim. Larga a mão de ser cego e vai ver. Não fica perdendo seu tempo aí fazendo outras coisas, não. Fica perdendo tempo aí querendo casas, carro aí, se preocupando com faculdade, com dinheiro, com as coisas. Larga a mão de ser tapado e vai procurar. Porque naquele dia lá não vai adiantar você querer falar que você não sabia. Não vai adiantar. Lembra que essa vida aí que a gente tá passando é passageira. Isso logo acaba, a gente nunca sabe o dia da manhã. As coisas tá aí, ó, na nossa cara acontecendo. A Dilma até anunciou lá o chip lá. As coisas tudo acontecendo e o povo lá dormindo. Só lá na igreja, né? Lá na igreja que nem um ritual lá que eles fazem, que é tudo ritual, né? Vira uma rotina. Segunda, domingo é o dia principal, você vai lá, você Santa Ceia uma vez no mês, tal. E assim, passa a vida inteira, a pessoa morre, vai pro inferno e ainda fica perguntando por que eu fui pro inferno ainda. Larga a mão de ser tapado. Vai procurar a verdade. Somos doidos? Somos doidos. Eu fico feliz quando vocês chamam a gente doido. Você acha que tá atingindo a gente? Não tá atingindo a gente, não. A gente fica feliz. Porque o Pai fala que a sabedoria do Pai é loucura pro povo. É loucura pra vocês. Vocês não entendem. E não vai entender. O Pai não vai entender mesmo. Às vezes a gente fica falando. Mas é porque a gente ama e a gente não quer ver tanta pessoa sendo enganado. Mas nós sabemos que muita gente não vai entender, que não são pra vocês. Pra muitos não são. E ainda os que tá aí desconfiado de alguma coisa, se você pensa alguma coisa, vai procurar, irmão.
fica aí perdendo seu tempo com outra coisa, não. Vai procurar, vai saber do Pai, que você vai ver tanta coisa, irmãos, é tanta coisa. Que olha, vou falar pra vocês, é muita coisa que a gente às vezes não sabe nem por onde começar a falar. A gente é chamado de doido. Quando você é chamado de doido, irmão, fica feliz. Fica triste não, fica feliz. Fica feliz, porque eu fico muito feliz. Fico feliz porque a gente sabe que a gente tá no caminho. Tá no caminho certo. Porque aí o povo fica falando aí, ai, cada um, como que fala? O importante é você seguir a Deus. Tem vários caminhos. Um caminho vai ter, todos eles vão no final, todos eles dão no Deus. Mentira, a Bíblia fala só de 2 caminhos. Se você tá no caminho largo, meu filho, pode desconfiar. Eu não sei porque eles ficam falando aí que é tudo o mesmo Deus e tem 1 milhão de placas de igreja aí. Por aí. Não é o mesmo Deus? Bando de cego. Sai de uma e entra em outra pior. E tem muitos irmãos aí que descobriram a verdade, saíram do sistema religioso e estão entrando tudo no judaísmo. Tem muitos irmãos mesmo. Irmãos, não, vocês saíram de um sistema e quer entrar em outro? Abram os olhos, irmãos, enquanto ainda é tempo. Pesquisem, vão atrás. Aqui, irmãos, ficou bem claro o que nosso Messias ia fazer nos tempos. Ficou bem claro, não tem nem muito o que falar dessa passagem. Tá assim, tá na cara. Só ler que você entende. Então, irmãos, fiquem com o Pai. Que os irmãos aí sempre a gente deixa no final, eu principalmente costumo deixar no final o canal dos irmãos no YouTube, que tem muitos irmãos que fazem vídeos, olha, que são muito bom mesmo. O Pai tem abrido o entendimento de muitas pessoas. E os irmãos que não fizeram vídeo, que não tem canal, se sentir vontade também, se for do Pai, se quiser fazer vídeos e quiser compartilhar com a gente, né, com entendimento. Que igual uma vez o irmão Juarez falou no vídeo, todos nós temos um pedacinho do pão, né? E se a gente compartilhar um com o outro, cada um vai aprender um pouco. Então a gente sempre dividindo os entendimentos que o Pai nos dá. Então, irmãos, fiquem na paz do Pai. E até mais.